Estamos de volta com o programa Saúde em Foco. Hoje a gente está falando um pouquinho sobre cigarro. É estranho, né, doutor, falar sobre cigarro num programa de saúde, mas é que o cigarro ele prejudica muito a saúde, então por isso que a gente viu a importância de trazer esse tema aqui. Nós comentamos um pouquinho a respeito do tabagismo em geral no primeiro bloco, e no finalzinho do bloco a gente falou que existem programas hoje que fornecem medicação, adesivos, enfim, para aquela pessoa que deseja parar de fumar. Eu queria iniciar esse bloco falando um pouquinho sobre essas medicações. Ok. Quando a gente pensa em parar de fumar, cessar o tabagismo, não é todo mundo que quer parar de fumar que precisa de medicações para parar de fumar. Muitas vezes o acompanhamento psicológico pode ser suficiente. Porque as medicações, elas visam tratar muito mais uma dependência química, seja da nicotina, seja uma dependência do hábito de fumar. Existem vários scores que o médico pode aplicar, mas de maneira geral, o paciente que usa mais de 10 cigarros por dia, ele já tem uma indicação que fuma mais de 10 cigarros por dia, já tem uma indicação de tratamento medicamentoso. Agora, um paciente que fuma 1, 2 cigarros por dia, ele não tem uma dependência tão importante do cigarro. Então, muitas vezes ele consegue parar de fumar só com acompanhamento psicológico. Mas esses scores são muito interessantes, porque eles consideram quanto tempo depois que você levanta de manhã que você precisa fumar o seu primeiro cigarro. Ou seja, quanto tempo que o teu organismo pede para você fumar o teu primeiro cigarro quando você acorda. Quanto tempo depois que você fuma o último cigarro que você consegue dormir. Correlação de cigarro com a alimentação. Tudo para entender o quanto que o teu organismo precisa do cigarro e da nicotina. O médico definindo que o paciente precisa de um tratamento medicamentoso, existem vários que ele pode lançar a mão. A gente tem a goma de nicotina, que tem quantidades diferentes de nicotina por goma, que o paciente vai usar, vai mastigar por 20, 30 minutos. A gente tem o adesivo de nicotina, que é interessante, não é só na farmácia pedir um adesivo. O adesivo de nicotina, ele tem quantidades diferentes de nicotina, e a ideia é que o paciente cai num nível de adesivo e vai diminuindo ao longo dos meses. Ele não vai ficar repondo nicotina pro resto da vida, porque senão ele não vai tirar o fator de risco para doenças também. Nós temos bupropiona, que é uma medicação que visa diminuir a necessidade do paciente fumar, caracterizado como um antidepressivo. Temos outros antidepressivos e outros ansiolíticos que também são necessários para ele fumar. De maneira geral, o médico acaba utilizando bupropiona ou alguma outra medicação similar e uma medicação para repor nicotina. O mais comum é o adesivo de nicotina, porque o paciente colocou ali, não tem problema. Muitos pacientes não gostam da goma de nicotina porque ela tem um gosto ruim. E muitos pacientes preferem o adesivo porque ele coloca ele no começo do dia e fica mais tranquilo. Só não vai usar o adesivo de nicotina se o paciente tiver uma reação alérgica ao adesivo, tiver uma doença de pele que impeça de usar. Mas se o paciente fuma usualmente mais de 10 cigarros por dia, ele necessariamente vai precisar do adesivo de nicotina para evitar os sintomas da dependência química. A gente tem daí a bupropiona, digamos assim, e o adesivo de nicotina, a reposição de nicotina, mas existem outras medicações que são ditas às vezes de segunda linha que o médico pode usar. Porque um paciente que fuma e tem um transtorno ansioso, não adianta eu repor nicotina se eu não tratar essa ansiedade do paciente. Porque esse paciente ele não fuma única e exclusivamente pela dependência do cigarro, ele fuma porque o cigarro, como você disse no outro bloco, acalma. E o cigarro ajuda ele com a ansiedade. Então, eu tenho que tratar essa ansiedade dele para conseguir tirar ele do tabagismo. Existem hábitos que favorecem o tabagismo que o médico também tem que evitar. Um hábito muito comum, muito relacionado é o café, né? Normalmente quem fuma faz a pausa no trabalho para tomar um cafezinho e fumar um cigarro. Então, junto com essas medicações, com a reposição da nicotina, com antidepressivos, com ansiolíticos, a gente entra também com hábitos direcionados para o paciente. E é muito importante que o paciente se policie, entendeu? O paciente observe em que momento do dia que eu fumo. Eu fumo quando eu vou levar meu filho para o colégio. Então não deixe o cigarro no carro. Porque muitas vezes o paciente no transporte pro filho, de levar o filho de casa para o colégio fuma 5, 6 cigarros.
Então é muito mais fácil, deixa o E cigarro algumas em casa. vezes com a criança atrás, no banco Com a de criança trás. atrás, num ambiente fechado, que é um tabagista passivo, né? Então a gente tem várias medidas comportamentais que associam. É muito importante que o paciente tenha isso em mente, que parar de fumar não é um ato isolado. Você precisa de apoio, você precisa de medidas comportamentais, precisa de medidas medicamentosas, muitas vezes, e maior de tudo, você precisa pensar em tudo em conjunto. É uma mudança de hábito de vida. Porque nós ouvimos, né, muito falar assim, quer parar de fumar é criar vergonha na cara. A pessoa, quando está decidida, ela para e pronto. E a gente vê pessoas, de fato, que fumaram uma vida inteira e decidiram parar e pararam. Mas são casos raros, porque São quantas casos raros. pessoas fumam, já tentaram parar e não conseguiram? São casos raros, isolados, pessoas que muitas vezes não têm uma dependência da nicotina tão importante. A maioria das pessoas que falam, eu queria parar de fumar e parei, mas fumava 1, 2, 3 cigarros por dia, não era que a pessoa fumava 2, 3 carteiras. Algumas pessoas não conseguem fumar uma quantidade grande de cigarros sem ter uma dependência de nicotina, mas é extremamente raro. É muito mais comum, eu vejo no ambiente médico, a gente abordar esses pacientes com câncer, já com doença pulmonar grave. Eu parei de fumar, o paciente fala para mim, criei vergonha e parei de fumar. Há 6 meses já, doutor. Mas ele parou de fumar porque ele já estava com falta de ar, ele colocava um cigarro na boca e precisava de oxigênio. Daí ele parou de fumar. Então, existem pessoas que conseguem, mas é muito raro e não é o exemplo, não é o comum. Não adianta a gente se pegar um caso em 1 milhão para falar que esse caso é o certo. Se existem 1 milhão de pessoas que sofrem para parar de fumar, que tem doença para parar de fumar, e tem uma pessoa que conseguiu parar de fumar sozinha, não é essa pessoa que é a base. São as outras 999 mil que estão sofrendo por causa do tabagismo. É muito importante a pessoa que quer parar de fumar admitir que ela, às vezes, que ela tenha uma dependência. Não adianta, eu estou parando de fumar porque eu fumava um pouco que eu quis parar. Não, eu tenho uma dependência e eu quero abandonar essa dependência. E é algo muito similar ao etilismo e à obesidade. A gente vê, porque muitas vezes, salvo doenças que causam obesidade, o etilismo, obesidade, tabagismo é mudança de estilo de vida. É uma vida mais saudável, é uma vida muitas vezes que no início é desconfortável. A pessoa, por exemplo, quem fuma tem um prazer em fumar, quem ingere o álcool tem um prazer em ingerir álcool. E muitas vezes você abandonar tudo isso, começar a fazer atividade física, mudar o teu hábito de sono, é extremamente desconfortável. O teu organismo ele é feito para manter um padrão. E às vezes você leva esse padrão, não é bom. Você mudar esse padrão que é o difícil e manter esse padrão posteriormente. Fazer uma dieta de 2 dias todo mundo consegue. O problema é manter essa dieta de eterno. Vou ficar um dia sem fumar. Se você não tem uma dependência grave, você consegue ficar um dia sem fumar. Mas no outro dia você já acorda procurando cigarro. Mesma coisa o etilista crônico. Eu tenho pacientes etilistas que eles vão fazer uma viagem para a família e ficam sem beber. Mas eles voltam e já tem que ir no bar tomar a primeira dose da pinga, da cerveja, porque o organismo deles pede. Então, é algo muito maior, é uma mudança de estilo de vida. Não é simplesmente o hábito de parar de fumar. Doutor, eu vejo assim que dentro deste programa, o principal objetivo nosso é deixar claro que o cigarro não faz bem à saúde, que a pessoa que ingere o cigarro está sujeito e propício a ter doenças graves, que está correndo risco de vida, né? E também nós deixamos claro aqui que o governo, é vantagem para o governo a pessoa parar de fumar. Então, por isso, existe todo um apoio que é ofertado gratuitamente, né? Então, a pessoa que está nos assistindo e quer parar de fumar, procura uma unidade básica de saúde, enfim, o postinho de saúde, e lá vão passar todas as informações de onde ela tem que ir, como que funciona esses programas. Para a gente finalizar o programa de hoje, eu queria que você citasse para nós as principais doenças, são muitas, né? Mas as principais doenças que o cigarro pode estar ocasionando. Nós temos hoje como uma das maiores causas de morte no mundo as doenças cardiovasculares, seja o infarto, como a gente já falou previamente, né? Onde uma artéria coronária do coração acaba fechando, diminui o sangue que chega no coração, essa parte do coração morre, que é o infarto. Nós temos a insuficiência cardíaca,
que é uma outra doença cardiovascular que também é causa de morte. Nós temos a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é o famoso DPOC, que é uma alteração, obstrução do fluxo de ar no pulmão causado pelo cigarro. Nós temos o câncer de pulmão, um câncer muitas vezes extremamente agressivo, com uma sobrevida de meses. Nós temos as doenças do estômago, nós temos o câncer de bexiga, temos as úlceras no estômago. Nós temos câncer de boca, câncer de esôfago, câncer de vias aéreas superiores. Sem contar que nós temos, fora todas essas doenças graves, né? Você tem algumas outras doenças. Dentição prejudicada, halitose. Quando uma pessoa que fuma uma carteira por dia, ela chega perto de você, você sabe que aquela pessoa fuma. Porque o hálito daquela pessoa já é um hálito. Existe um colega meu que falava, parecia um hálito de morte, que é um cheiro, simplesmente, para quem não fuma, o hálito de quem fuma muito é um hálito amargo, é um hálito extremamente desconfortável. A gente tem, então, a dentição, tem a alteração da mão. Às vezes chega um paciente para nós no hospital desacordado, encontraram ele desacordado na rua. Daí a gente vê lá que na ausculta do pulmão bem alterado já, um paciente que não mantém uma saturação boa, será é engraçado que o próprio funcionário, o próprio técnico de enfermagem olha, doutor, é fumante, porque ele vai colocar aquele aparelhinho no dedo de ver a saturação e os dedos estão tudo amarelo, de onde o paciente segura o cigarro. Então, fora todas essas doenças graves, câncer, doença do pulmão, coração, cavidade oral, estômago, a gente tem também alterações estéticas, né? Se essas doenças graves não comoveram o público, que talvez a doença estética comova. São doenças extremamente graves. E eu gostaria de encerrar falando uma coisa que você disse que eu acho muito interessante, que o governo oferece para todos nas unidades básicas de saúde. E eu trabalhei dentro da minha faculdade em algumas unidades básicas de saúde e eu não vi orgulho maior, alegria maior dos funcionários quando eles conseguiam fazer as pessoas pararem de fumar nesses grupos. Porque eles viam uma diferença que eles estavam fazendo na vida da pessoa. Então participem desses grupos. Existem grupos, a gente reclama muitas vezes do governo, do que o SUS fornece, mas a gente tem muitas opções para utilizar. O postinho de saúde não é só um lugar para você ter uma consulta com o médico de graça. O postinho de saúde ele faz vacina, faz pré-natal, faz campanhas para evitar de fumar, para evitar de cigarro. Tem grupos para parar de fumar, tem grupos para hipertenso, tem grupos para diabéticos. Algumas unidades básicas de saúde têm até grupos de caminhada e de atividade física. A unidade básica de saúde faz parte da atenção primária, não é só tratar a doença, é prevenir doença e melhorar a qualidade de vida. Então, acho que é muito interessante, se você não vai na sua unidade básica de saúde, vá e conheça o que ela oferta para você. Muitas vezes você está gastando sem precisar com medidas de saúde que o SUS fornece, e muitas vezes você está deixando de aproveitar algo que é seu, que você paga com seus impostos e que tem alguém lá esperando para realizar o trabalho e muitas vezes não tem um público suficiente para realizar esse trabalho. Doutor, muito obrigado pela participação. Acho que deixamos aí uma mensagem bem importante para quem nos assistiu, né? E obrigado a você que nos acompanhou. Passe, se você não é fumante, passe essas informações que nós passamos aqui para frente, adiante, para tentar aí conscientizar o maior número de pessoas. Amanhã tem mais programa Saúde em Foco para vocês aqui pela TVE, canal 58.1.